Investigação da polícia encontra um corpo de um recém-nascido numa cova improvisada depois que um indivíduo arranca o revestimento de uma casa, quebra a laje do piso, abre um buraco e, como se colocasse ali um objeto qualquer. Rapaz, que história é essa? De onde é que veio? Prado, é um caso brutal registrado em Caçador, no meio-oeste do estado. Eu conversei ontem em uma entrevista exclusiva com o delegado Marcelo Colasso, que é o responsável pela DPCAM, a Delegacia de Proteção à Criança, à Mulher e ao Idoso lá de Caçador. Esse casal é suspeito de matar e enterrar o corpo da filha recém-nascida. A investigação começou na sexta-feira, quando a Polícia Civil foi informada sobre o desaparecimento de uma jovem. Só que depois de diligências, a polícia descobriu que essa jovem e o seu companheiro teriam se afastado da família logo depois do crime. A criança, para você ter uma noção, como o Prado disse, foi enterrada no assoalho da casa onde eles moravam. Num primeiro momento, em depoimento ao delegado, eles falaram que tinham doado essa criança para uma família, ou melhor, para o pai dessa criança que mora em Curitiba. Ele seria o pai dessa criança, mas os policiais desconfiaram dessa versão. Fizeram novas diligências, novas investigações e descobriram que era mentira. Mais uma vez, o casal foi levado à DPCAM para o novo depoimento. E olha só o que o delegado disse. Diante desse fato, nós novamente intimamos, trouxemos eles para a delegacia e fomos inquirindo e apresentando tudo isso até o momento que eles confessaram, então, a prática do homicídio, que logo que eles saíram do hospital, receberam alta, no trajeto para casa, eles teriam cometido homicídio contra a criança, asfixiado essa criança ali no colo da mãe, chegaram até a casa, relato deles, quando ela foi tomar banho e ele enterrou a criança. Como ele enterrou? Ele retirou todo o laminado da cozinha, fez um buraco, retirou os móveis, o laminado, fez um buraco, colocou essa criança numa mala, enrolou num pacote, colocou no buraco, fechou de terra e montou todo o laminado de novo, bem como colocou os móveis, geladeira, no seu devido lugar. Ele foi nesse dia confessado, ele foi conosco, mostrou toda a sistemática, onde estava, o corpo foi encontrado, tratava-se de uma criança ainda não registrada, os documentos também foram encontrados lá escondidos no sótão da casa, porque nós indagamos onde estão os documentos de liberação lá no hospital, ali podia-se ver que a criança, com base naqueles documentos, era uma criança saudável, nasceu inclusive com 3,2 kg. O delegado também afirmou que o casal tinha um relacionamento, rompeu, mas há 7 meses voltaram. E eles tinham dúvida de quem era o pai dessa criança. O homem disse no depoimento para a polícia que ele não era o pai dessa criança, que o casal não queria esse bebê. O delegado ainda destacou que a mulher escondeu da família a gravidez, já que ela tinha 2 crianças. Eu perguntei ao delegado se a mãe dessa suspeita sabia da gravidez. Olha só o que ele disse. A mãe desconhecia, não sabia sequer sobre esse estado gravídico dela. Não sabia. Ela escondeu da família o tempo todo. A mãe, inclusive, veio registrar no BO, porque preocupada com a filha não dava mais notícias. As últimas notícias da filha, ela teria mentido para a mãe que estaria em Curitiba, inclusive. Né? Então, nós demoramos porque eles mantiveram por muito tempo a versão da entrega. Eles, inclusive, criaram o nome do suposto pai, que teria vindo de Curitiba buscar essa criança, né, o que se revelou tudo como mentiras deles. Ontem à tarde, o casal passou por audiência de custódia e teve a prisão preventiva mantida. Eles estão agora, ou melhor, teve a prisão preventiva convertida para prisão e eles estão no presídio regional de Caçador. Para uma informação que eu questionei o delegado e muito importante, aonde eles moravam? Segundo o delegado, eles moravam no porão de uma casa. Em cima, no segundo andar, morava a avó desse homem. E eu questionei o delegado se ele sabia, se a avó desconfiava de alguma coisa. E o homem disse para o delegado no depoimento que ele esperava a avó ir para o trabalho para cavar, ou seja, ele precisava fazer barulho, um caso brutal, um caso chocante que tem revoltado todo o estado de Santa Catarina. Eu volto ao estúdio. Obrigado, Alexandre. Obrigado ao delegado. Cara, eu vou me conter,
nesse comentário aqui, porque se eu falar o que eu tô pensando, eu vou arrumar pra cabeça. E eu já tô com uma idade que não tô querendo me incomodar muito com justiça, sabe? Então eu tenho que me policiar, tenho que agir com parcimônia, dizia um vizinho nosso lá em Caçador. Lá em Caçador, um vizinho nosso lá dizia isso, nessa mesma terra, dessa atrocidade. Rapaz, olha que se eu for enumerar cada tragédia que eu já vi nessa cidade aí, nesses meus 48 anos de vida, dava um livro, que já teve de tudo um pouco. Agora, recentemente uma crueldade desse tamanho, eu não consigo entender. A frieza, o calcular os detalhes. Eu resumo tudo isso dizendo o seguinte: dentro da cadeia, se vocês não sabem, eu vou contar um trem para vocês. Dentro da cadeia tem uma Constituição própria. Aonde não tem nada a ver com a lei aqui de fora, está ali lá dentro tem uma lei própria, uma lei interna e funciona. Não diz mais nada.